pessoal, eu sou a Nice do Ateliê Nice Moreira e hoje eu estou aqui no canal da Belinha Tecidos para ensinar para vocês essa carteira super fofa e muito fácil de fazer. Ela tem essa abertura para um bolsinho que cabe um cartão de crédito e também tem aqui um bolsinho com zíper para você levar moedas ou chaves naquela saidinha super rápida e cabe em qualquer bolsa. Então, vem comigo para nós aprendermos. E lembrando que todos esses materiais você encontra lá na Belinha Tecidos. Para essa carteira não precisaremos de molde, vamos usar apenas as medidas. Aqui para o corpinho, eu cortei 2 vezes no tecido principal e estruturei na manta R2 e cortei na medida de 13 por 11,5 e 2 vezes no tecido de forro. Aqui vai uma dica para quem vai fazer na máquina doméstica, que pode cortar a manta R2 1 centímetro menor, que vai facilitar na hora da costura, não vai pesar na sua máquina. Então, dá para ser feito tranquilamente na máquina doméstica. Para o bolso frontal, eu cortei na medida de 13 por 10 centímetros. E eu estruturei no TNT 150, mas também é opcional. Aqui é para ele ficar mais firmezinho. E no forro, eu vou usar também o mesmo tecido principal aqui para o forro. Vamos precisar de um zíper de 18 centímetros. Aqui eu estou usando um cursor número 3 e vamos precisar de botões Rita para fazer o fechamento. E aqui vamos cortar a aba na medida de 12 por 7. Aqui eu cortei um pouquinho maior, tá? 2 vezes no tecido, eu vou fazer a aba com um tecido diferente. E uma vez na manta R2 eu cortei. Então, vamos lá para o passo a passo. Vamos começar com a aba. A aba, eu fiz o moldezinho aqui no papel para facilitar, se vocês quiserem fazer, a medida de 12 por 7. E arredondei o cantinho aqui. Você pode usar um cone de linha para fazer esse arredondamento. Eu coloquei a manta R2 e o tecido direito com direito. Coloquei o moldezinho e passei o risco nele. Depois, eu passei aqui uma costura a toda a volta e deixei aqui em cima sem a costura para nós podermos desvirar. Então, antes de desvirar, eu vou refilar essa costura aqui para ficar mais fácil na hora de desvirar. Aqui eu estou refilando, ó, bem rente à costura, mas com cuidado para não cortar a costura, porque senão desmancha na hora de desvirar, tá? Cortado, então, refilado aqui, eu vou desvirar a nossa aba. Vou ajeitando aqui os cantinhos para eles ficarem perfeitos, ó, bem arredondadinhos. Você pode também ajeitar, dar uma passadinha lá no ferro, para poder ficar bem certinho. E agora, nós vamos passar uma costura de pesponto a toda a volta. Vou passar aqui em cima também, prendendo esse tecido para ficar mais fácil na hora de nós prendermos ela na carteira. Começando com um retrocesso, vamos passando a costura a toda a volta. Costurado a nossa aba, ela vai ficar assim, ó, perfeita, bem arredondadinha. Agora, nós vamos para a parte do bolso. Vamos pegar o bolso,
que tá estruturado, e vamos colocar direito do bolso com o direito do tecido, que vai ser o nosso forrinho. E vamos passar uma costura com um pé de máquina. Agora, nós vamos desvirar, ajeitar bem aqui. Se for preciso, você pode usar alfinete para prender. E nós vamos passar aqui uma costurinha de pesponto aqui na bordinha do nosso bolsinho. Então, ela fica assim no nosso bolso. Agora, nós vamos pegar a parte do corpinho. Se a sua estampa tiver direção como essa de flores, então fique atento para colocar ela certinho aqui. Nós vamos pegar o principal e vamos prender o bolsinho aqui na primeira parte do corpinho. Vamos passar uma costura toda a volta, lembrando que aqui é a abertura do nosso bolso. Costurinha feita, cortamos os excessos de linha e fica assim o nosso bolso preso ao corpinho. Agora, nós vamos pegar a nossa aba, que nós já fizemos, e vamos colocar aqui, eu fiz ela toda no mesmo tecido. Vamos achar o meio dela. Um pequeno pique. E vamos achar aqui também o meio da nossa carteira, dando um leve pique para não desmanchar a nossa costura. Encontramos meio com meio, vamos passar uma costura prendendo a nossa aba na carteira. Lembrando, gente, que a nossa margem de costura é sempre um pezinho de máquina, ó, e ela já vai criando forma assim. Agora, nós vamos pegar o nosso zíper aqui e vamos colocar direito do zíper com o direito do tecido. E vamos passar uma costura de segurança para fixar o nosso zíper. Costura de segurança feita. Assim, nós temos mais segurança para trabalhar e sem deixar o zíper torto. Vamos pegar o tecidinho de forro, direito do tecido com o direito da nossa peça. E agora sim, vamos passar uma margem de costura bem próxima aqui o dentinho do zíper. Eu vou usar o calcador normal e vou passar uma costura reta. Costura feita, nós vamos jogar o forrinho para o outro lado e vamos passar aqui uma costura de pesponto somente aqui, tá? Nós não vamos passar desse lado, vamos passar aqui no forro em cima do zíper. Costurinha feita, a gente vai jogar o forrinho para trás, assim, dessa maneira. Vamos pegar a nossa outra parte do corpinho e vamos centralizar aqui bem alinhadinho. E vamos passar a costura de segurança no nosso zíper.
Costura de segurança feita, nós vamos pegar direito do nosso forro com o direito do lado do forrinho. Vamos prender aqui. Eu vou pegar aqui um clipes. Ó, cuidado para ficar sempre tudo bem centralizadinho. E agora sim, eu vou passar a costura bem próximo aos dentinhos do zíper. Costura feita, vamos jogar o forro para o outro lado e passar uma costurinha somente aqui desse lado do forrinho. Costura feita, nós vamos agora virar a nossa peça para o lado direito e nós vamos passar o nosso cursor. Lembrando de deixar ela sempre centralizadinha, tá? Para não ter erro e não ficar torta na hora de colocar no nosso cursor. Passado o nosso cursor, a gente deixa ele aqui no meio, ó. E agora, chegou a hora de nós finalizarmos a nossa peça. Nós vamos jogar direito da nossa peça para um lado e o forro para o outro. Aqui eu vou usar alguns alfinetes para deixar certinho o nosso forro, sem ter perigo dele entortar na hora da costura. Vou prender com alguns clipes. É muito importante que ela fique bem centralizadinha, bem retinha, para não ter problema na hora de costurar. Aqui eu costumo sempre prender o zíper também, para deixar ele certinho na hora da costura. Tudo pronto, agora nós vamos passar uma costura, começando aqui debaixo do forro, a toda a volta da nossa carteira, deixando o espaço aqui para nós desvirarmos. E eu vou usar o ponto número 2, para ela não ficar aparecendo os pontinhos do lado de fora. Uma dica muito importante também é quando chegar na hora de costurar o zíper, eu costuro sempre até chegar perto dos dentinhos. Quando eu chego perto dos dentinhos, eu dou um retrocesso, pulo os dentinhos, retrocesso de novo e sigo a costura. Aqui também estou me aproximando do dentinho do zíper, ó. Vou com cuidado, dou retrocesso, pulo o dentinho do zíper e continuo com a minha costura. Todo costuradinho, vamos retirar os excessos de linha. E agora aqui também vamos refilar o excesso do zíper, ó. Lembrando de não cortar todo o zíper, deixa sempre uma pontinha. E nós vamos agora selar aqui o nosso zíper para ele não desfiar. Sempre com a chama azul do isqueiro, ó. Aqui também eu vou tirar aqui, ó, o cantinho. Vou fazer um cortezinho. Do outro lado também. Que vai facilitar na hora de nós desvirarmos,
para ficar com um acabamento bonito. E agora é hora de nós desvirarmos a nossa peça. Cantinhos bem arrumadinhos, agora nós vamos fechar o nosso forrinho. Forrinho costurado, vamos colocar ele pra dentro e ajeitar bem. Cantinhos ajeitados, peça desvirada. Olha só que bonito que fica o nosso acabamento de zíper, ó. Ele fica assim com esse acabamento bem lindo. E agora é hora de nós colocarmos o botão e a nossa carteira já vai estar pronta. Botãozinho colocado e a nossa carteira ficou assim. Um charminho de carteira. Ela é uma peça super rápida e fácil de fazer e também muito vendável. Aproveitando agora o Dia das Mães, você pode fazer para vender no seu ateliê ou também para presentear. Olha aqui, ela tem um bolsinho e dentro, do lado, o seu bolsinho com zíper para moedas ou chaves, o que você precisar, o dinheiro. E lembrando que todos esses tecidos e materiais você encontra lá na Belinha Tecidos.